Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do HC Podcast. Meu nome é Leonardo Cabral. Eu sou Natasha Hart. E hoje estamos aqui num formato diferente, estamos aqui no hotel para entrevistar uma pessoa, uma celebridade, não é? E ela que é empreendedora, ela é dona de uma editora, escritora, advogada, ela é coordenadora de pós, ela também é escritora no STJ e no CNJ. E com vocês, Gabriela Barreto. Muito obrigada, Gabriela. Agradecer a oportunidade, parabenizar também, em pleno Braga, para o mundo! Não sei qual o seu estado. Qual o seu estado? Eu sou do Rio Grande do Sul, mas não parece. Mas vivi a vida toda no Rio Grande do Norte. Eu falo que ela é do sul do Rio Grande do Norte. Mas incrível aí, do Rio Grande do Sul para Braga, estamos conectando o mundo. E de Braga para Lisboa. Trouxemos um podcast hoje para Lisboa, especialmente para casar a agenda. Ai, que feliz que casamos a agenda em pleno hotel, aqui na biblioteca do hotel, que coisa mais chique. Tudo formatado com muito carinho, com muito respeito, para propagar a nossa obra Empreendedoras da Lei Europa, segunda edição. Eu fico muito feliz pela oportunidade de voz. Todos os podcasts são cenários para termos vozes e que ainda estarmos juntas nessa edição como coautora. Leonardo nos apoiando também. Patrocinadores Diamante, gente, que chique! Porque acreditamos muito no sucesso dessa obra. Feliz. E vamos bater um papo descontraído para propagar todos os nossos fomentos em 17 dias em 6 países na Europa. Aguardem aí maiores detalhes. Então vamos começar. São muitas dúvidas aqui, queremos saber como é que surgiu essa ideia de ter uma editora. Como é que foi isso? Eu fui convidada em 2018 para ser coautora de uma obra Mulheres que Lideram, Empreendem e Lideram. E na época eu tinha um quadro de entrevistas, o De Frente com Gabriela Barreto ADV. Eu fui a primeira advogada a lançar uma live na rede social. E tendo toda essa propagação de todo o network envolvido, eu falei, poxa, não existe empreendedorismo jurídico junto com liderança e protagonismo feminino. Na época era aquele bálsamo de inovação. Já tinha toda a rede de relacionamento, da primeira, através do nosso podcast, do nosso quadro de entrevistas. Por que não tornar isso um respaldo para a humanidade, formalizando uma obra? E foi aí que surgiu a oportunidade, em parceria com a editora na época, e na época também eu já era embaixadora de grandes eventos, presidente da Associação Internacional de Advogados Law Talks, que em 2018 já teve propagação aqui em Portugal, com outros grupos, e tínhamos expandido já em 12 países. Na época eu já era escritora de outras obras, já participava de grandes eventos, era embaixadora, palestrei na FENALO, que é a maior feira jurídica da América Latina. Então, todo esse fomento internacional, esse posicionamento de internet e o posicionamento também como adquirindo outra habilidade de escrita, me fez surgir a ideia de lançar a primeira obra. Mas a primeira obra eu jamais poderia imaginar que futuramente eu ia lançar a minha própria editora, a GB Editora. E fora que sou filha e neta de professora. Não tem como uma obra não vir com todo o português corrigido, todas as certificações, as validações necessárias para a gente poder amanhã deixar uma obra dessa em Harvard, nas principais universidades do mundo, nos principais organismos nacionais e internacionais. Então, todo esse critério, aquele cuidado com as cores da capa, com a letra da Disney. Então, todo aquele cuidado que uma editora que não abraçava aquele projeto mesmo. Então, aí surgiu o nome Empreendedoras da Lei. Na época da nossa primeira edição, em parceria com a editora, contratamos um mentor de escrita persuasiva, o cearense Natanael Oliveira, uma grande ascensão nos Estados Unidos. E na época também a gente tinha um copywriter da editora Gente. E vendo toda essa propagação, onde surgiu a ideia do Empreendedoras da Lei, uniu o empreendedorismo jurídico e o protagonismo e a liderança feminina, surgiu a primeira edição, Empreendedoras da Lei, as mulheres que estão reinventando o direito no Brasil. O resultado, na época da pandemia, que foi o lançamento, foi online. E aí eu vendo, gente, próxima edição vai ser em parceria com outra editora. Eu não tenho domínio da escrita, eu não tenho domínio das cores de uma capa, de nada.
lancei com a cara e a coragem a minha editora para propagar esse projeto acadêmico. E aí foram surgindo outras oportunidades. Não tinha experiência nem com... Era isso que eu ia perguntar, se você já tinha experiência com isso. Nenhuma. Eu só sabia ter o network certo. É tanto que a primeira edição teve Luísa Helena Trajano, com depoimento, hoje o maior ícone de empreendedorismo feminino do Brasil, e fora todas as principais autoridades, aquela pioneira de blockchain, a pioneira de LGPD, a pioneira de direito digital, aquela ex-promotora de justiça que hoje é uma das 10 mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes, Gabriela Mansur, sendo nosso ícone de direito da mulher. Então eu conseguia reunir o network qualificado, mas eu não tinha gerência de nada, do que é uma produção. Você vê uma obra dessa... São vários e vários profissionais, desde uma coordenação acadêmica, pré-faciador, pós-faciador, uma equipe gigante, todos os coautores. Cada edição nossa tem brincando 50 pessoas. Era justamente isso que eu ia falar. Eu não tenho a menor noção do trabalho que dá. Surreal. Mas, assim, se você puder falar um pouco mais a respeito desse trabalho que está por trás. Eu só participei como coautora, entreguei ali o meu artigo e para mim foi moleza, porque foi só aquilo ali. Teve a correção de português de normas da ABNT, teve os ajustes, às vezes passa por vários ajustes. Não, moleza para mim, que eu não tive trabalho, é só... Mesmo com erro de português, larguei o trabalho para vocês. Mas passa por toda essa correção. E a equipe, né? Como é que é? Qual é o tamanho da equipe? Surreal. São vários e vários profissionais, desde a definição de uma capa, desde o estudo de cada objeto que se põe numa capa, você tem que fazer um estudo, uma compra, para não termos problemas de processos, sejam nacionais ou internacionais. Então, tem toda uma validação, estudo de propriedade intelectual, fora um registro necessário para ter validação nacional e internacional, fora toda a correção de português e de normas, e se precisar de uma tradução futura, fora a diagramação. Nossas técnicas passam por Visolol, Legal Design, então tem toda uma estrutura daquele leitor, prender a atenção do leitor. A gente acha que é só botar no papel e pronto. Né? Ou então o ChatGPT faz tudo, né? ChatGPT faz tudo, olha aí, tá vendo? E ainda tem isso, né? Pelo que você está falando aqui e a vontade que você está dizendo aqui, você ama fazer esse trabalho. Todo mundo fala. Eu estava no Copacabana Palace agora, falando do movimento, onde a gente está, e depois eu vou para mais 5 países estudar negócio. Pessoal, gente, você faz o que você ama. Gente, como assim faço o que eu amo? Isso dá trabalho que só. Eu quero um negócio mais confortável, mas no final a gente já está tão no piloto automático, já faz isso com tanto amor. É uma entrega tão qualificada, até a estratégia do network qualificado entre Brasil e Europa, entre as autoridades que vão representar um prefácio e um pós-fácio, aonde essa obra vai estruturar, porque não é uma brincadeira que veio, a Gabriela está ascendendo na Europa agora. As coordenadoras moram onde? É uma brincadeira que já tem quase 6 anos. É uma brincadeira que já tem mais de 20 edições. A primeira edição... Foi em 2019 com a editora parceira. E, em seguida, 2020, expandimos a editora. 2024 para 2020, 2019 para 2020 foi a editora. E aí, várias edições, desde São Paulo... São Paulo já tem 2 edições, Bahia já está indo para a 2ª. E quanto tempo demora desde a ideia para fazer uma nova edição até chegar nessa fase de lançamento? Essa obra foram quase 2 anos. Por quê? Porque tem a inteligência estratégica do networking, depois a inteligência das autoridades, depois a inteligência de que tipo de designer vai combinar com esse continente. E fora toda a estrutura de organização. A gente tem mais de 20 fomentos em 6 países. Então, desde a ONU, desde a Suprema Corte, desde o Tribunal de Relação, desde um consulado, desde uma embaixada, desde da ONU já foi falado, desde das grandes universidades, desde da ordem de advogados em cada país. Então, tem toda uma estratégia. E tem apoio? Não sei se a obra consegue alcançar algum financiamento, ou conta só com o apoio mesmo das coautoras e patrocinadoras? O apoio é a força de vontade. A força de vontade de fazer esse negócio acontecer. Todo mundo pergunta, você faz milagres? Porque verdadeiramente, primeira edição Europa foi 2023, a edição Estados Unidos foi 2024, edição Europa agora 2025, e vai vir 2026 com América Latina e Ásia.
Então, fora as projeções nacionais. Isso já é um spoilerzinho. Spoiler. Vai ter América Latina e América Ásia. Latina e Ásia. Todo o fomento que eu realizei esse ano, 2025, eu foquei na Ásia. Fui para Dubai, fui para várias cidades do Japão e fui para várias cidades da China, inclusive Hong Kong, que é tido como a parte. Então, eu fui estudar negócios, abrir espaços para que possamos realmente fazer algo diferencial. A América Latina, já temos várias coautoras, coordenadoras que fazem mestrado e doutorado na Argentina, dentre outros países. Então, a gente vai fazer um grande evento em Brasília. Aguardem no dia 26 de maio. Estaremos realizando um congresso internacional no auditório do Senado Federal, propagando todas as nossas edições internacionais. Eu ouvi dizer que a versão anterior, a edição anterior, ela está na biblioteca do STF, é isso? Está na biblioteca do STF, do CNJ, da OAB Federal. Fora que CNJ, STJ... demos entrevista na TV Justiça da Rádio do STF, está na biblioteca da TV Justiça também, está na UNB. Então, é algo que realmente a gente impacta todos os organismos, a gente impacta todas as funções jurídicas e empreendedoras do país. Fora o nosso lançamento também, que tivemos na Livraria da Vila do Shopping JK. Você vê o blog da Livraria da Vila publicar uma obra, então tem que ter muito respaldo. E fora, agora, nossa edição, saímos em 160 matérias, desde a Valor Econômico, desde o Globo, desde a Terra. Então, vem muito mais. E agora no podcast. Gostei! E o lançamento está previsto para 6 países, né? 6 países. Nós só vamos participar de Portugal e da Suíça, mas conta um pouquinho mais como vai ser essa questão desses lançamentos. A partir de amanhã, dia 24/11, estaremos no Tribunal de Relação de Lisboa, bem como um almoço executivo no Museu da Cerveja, além da visitação institucional no Superior Tribunal de Justiça, né, STJ, e fora fechamento do nosso lançamento no padrão do descobrimento, que é a Câmara Municipal de Lisboa. Isso em Lisboa. Seguimos para Coimbra, faremos um congresso internacional na Universidade de Coimbra, fora que faremos também em Porto, estaremos no Palácio de Justiça, junto com a Biblioteca do Colégio de Advogados, realizando um evento com as principais autoridades europeias e fechamento num jantar executivo no The Etna, que hoje é o principal hotel de Porto. E, gente, não só falando da editora, falando de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Nada aconteceria se eu não tivesse uma coordenação acadêmica, desde a Jamila, desde a Cristiane Puxian, desde a Lilian, desde a Ana Filomeno, desde a Marcela, formatando tudo isso, desde todos os nossos prefaciadores e pós-faciadores, a Tânia Regina, José Igreja, a Ivani Bramante, e fora todos os coautores, aqui quase 80 pessoas envolvidas, e fora todos os prestadores de serviço, é cada detalhe, é cada card pensado, é cada bandeira numa traseira, é cada escrita de um resumo, é cada publicidade de todas as nossas edições no Orelha, fora toda a indústria gráfica. Então, são muitas pessoas envolvidas, são muitos parceiros, patrocinadores, apoiadores. Pessoas que acreditam no seu projeto. Que acreditaram no nosso projeto e que estão conosco. Às vezes, tem pessoas que estão desde a primeira edição. Eu vejo Isabela Ferrari, a magistrada federal, que estava há pouco tempo, hoje ela é visitante de Harvard, estava há pouco tempo em Oxford, palestrando, e estava conosco no nosso evento, no nosso lançamento, foi prefaciadora da obra Empreendedoras da Lei Rio de Janeiro, na qual realizamos o evento no antigo STF, a história da justiça do Brasil, e se iniciou lá. Você vê que é toda uma estrutura, né? 1980 e tanto, essa estrutura realizada. Então, esses espaços abertos precisam de pessoas. A Gabriela, a editora, jamais sozinha conseguiriam esses espaços. Então, agradecer cada pessoa envolvida, agradecer toda a confiança depositada. Eu tenho certeza que entregaremos coletivamente o nosso melhor. Com certeza. Já entregou, né? Já está aqui. Esse aqui já é um presente. Esse aqui é o meu, né? Você falou, podcast. Você falou como é que é de primeira mão? De primeira mão, porque essa obra é quase 2 quilos. Mala extra, minhas costas.
além de toda essa impressão. E tem meu nome aqui também, viu? Também colaborei. Muito feliz. E patrocinador, gente, que é isso? O nosso escritório Hart Cabral Advocacia está aqui acreditando, né, nessa obra. E me diga uma coisa, isso aqui é um filho nascendo, né? Mais um filho. É mais um, né? E como é que fica essa história dessa obra agora? Sim. Já está lançada, quer dizer, vai ser lançada. Na Amazon. Se você desejar comprar, procura na Amazon, Empreendedoras da Lei Europa, 2ª edição, e realize, marca a gente, GB Editora. E Natasha também. E aí as pessoas podem comprar na Amazon ou tem algum outro local que vai estar à venda? Amazon. Só na Amazon. E se você pesquisar também no Google, você vai ver vários, que a gente está em todos os marketplaces cadastrados pela Meta. Ok. Uma outra pergunta, que é agora como homem. Essa pergunta ele ficou interessado. Empreendedoras da lei. Não vai ter os empreendedores da lei, vai ter... Porque aí tem muito colega aí. Excluído? Tem muito colega que pode querer participar, pode querer também. A gente tem sempre a participação de um homem, né? José Igreja Matos, tem outro homem também como apoiador. Desde a nossa primeira edição, a gente teve o Renato de Porto participando, levantando a bandeira dos homens também. Tivemos vários prefaciadores homens, mas nunca tinha surgido essa proposta. Olha aí se Braga não vai ser nossa primeira edição dos homens. Tudo está relacionado. Eu sempre me dou muito bem com os homens. Os homens são fiéis, leais, transparentes. Quando abraçam uma causa, já era. Então, assim, fica meu apoio também aos homens. Fica uma sugestão, né? Porque eu acho que vão ter muitos adeptos aí. Muito bem. Leonardo, levante essa bandeira. Vou levantar essa bandeira, chamar o pessoal aí para encampar isso aqui. Vamos falar aqui com a doutora Gabriela. Se não for uma só de homem, pelo menos que eles possam participar também, né? Não, ela falou que participou 1 ou 2 aqui, mas aí faz o contrário, faz 10 homens aqui, 1 ou 2 mulheres, entendeu? Eu acho que na primeira edição foram mais, porque a primeira edição, a nossa proposta da primeira edição Europa era apresentar todos os cargos do Brasil jurídicos para a Europa. Então a gente colocou defensor, procurador, desembargador, magistrado de tudo que foi de área, promotor. Então foi uma mescla dos cargos que não existiam aqui. Então foi bem diferente essa nossa edição. E aqui, Empreendedoras da Lei. Europa, né? É porque o lançamento é na Europa ou as pessoas estão na Europa visando uma advocacia internacional? Tem pessoas do Brasil, de Estados Unidos, de onde estão essas pessoas? Toda a obra é um continente que a gente está impactando, até porque eu tenho uma finalidade para expandir em todos os continentes. Até 2027, final de 2027 para 2028, isso já é um cronograma realizado. E aí a minha perspectiva é que isso lá na frente se torne um documentário, elegendo as pessoas caricatas de cada edição. Então, assim, tem sempre um alinhamento. Cada edição tem um alinhamento de escrita, seja daquela coautora que mora no Brasil, mas a escrita ou a atuação ou os estudos eram relacionados à Europa, ou aquelas que moram na Europa, têm atuação, seja no mestrado, doutorado, ou advocacia, ou outros cargos, participando na obra. Então, a edição é 100% voltada para quem quer imigrar na Europa. E como é que foi o acolhimento desse lançamento aqui por parte dessas instituições portuguesas? Me refiro a tribunais, a ordem dos advogados, quando tem que reservar o espaço e falar que é um lançamento dessa obra, eles acolheram? Como é que foi, assim, esse tratamento? Incrível. Porque, querendo ou não, somos brasileiras, empreendedoras brasileiras na Europa, e a maior parte, né? Não sei se tem também de outras nacionalidades, mas acho que a maior parte... Tem também. E aí eles acreditarem num projeto vindo de fora, vamos dizer assim, como é que foi isso? Eu acho que é a construção da editora já em organismos internacionais e universidades. Então, quando a gente envia um ofício, a gente fala que a gente estava na Embaixada Brasileira de Tóquio, estava no Consulado Brasileiro de Hong Kong, fomos recebidos pela Embaixada Brasileira de Tallinn, na Estônia, a Embaixada Brasileira de Madrid, na Espanha, participamos de um evento na Embaixada Brasileira de Berlim, fora todas as universidades que impactamos, fora os consulados que impactamos, fora a ONU de Nova York, fora as entrevistas naqueles continentes também. Então, quando a gente encaminha um ofício, é a construção toda da penetrabilidade
global que já atingimos ao longo desses 5 anos e pouco. Já tem um know-how por trás, então fica mais fácil, Muito né? fácil. A aceitação é Muito muito melhor. fácil. E assim, óbvio, tem os intempéries da vida. A gente estava batendo na trave numa ordem de uma cidade da Itália e a nossa obra não estava em italiano, os palestrantes não iam palestrar nem italiano nem inglês, então a ordem não teve interesse. Então faz parte desses intempéries. Aí vem algo muito maior. Estaremos na Embaixada Brasileira de Roma sendo recebidos pelo embaixador. Então, como cearense arretada, e até o cacto me definindo, e a mentalidade do Antifrágil, do Nassim Taleb, que é um livro, então não, para mim, é um estímulo. É um estímulo para eu poder concluir ali, não ter medo. Cada desafio é o inner game, é um jogo interno, não deu certo uma situação, vai dar certo uma cada vez maior. É porque aquilo não era para ser, porque vai vir o melhor. Eu penso isso. As portas fechadas, as pessoas pensam que você está me treinando errado, abrindo todas as portas. Quanto mais as portas se fecham, mais eu tenho ânsia e a equipe como um todo, de coordenação, de coautores, se movimentam para a gente poder realizar aquilo. Então, se você nos deu uma porta fechada, nosso muito obrigada. É a história do limão, né? Pega um limão e faz uma limonada dele. É sempre assim. Sempre. É sempre assim. Mas, doutora Gabriela, me diga uma coisa. Nós vamos estar lá na ONU, em Genebra. Adorei, que chique. Chiquérrimo. Prestigiando o evento. Fotinhas das bandeiras, por favor. Vou querer. E prestigiando o lançamento do livro, a gente sabe que vai estar lá, que vai ser lançado lá. Mas tem outros países também Sim. que você começou a falar e não terminou. Vamos lá. Eu vou já aliciá-lo para eles Vamos lá. todo mundo ir junto. Fechamos o cronograma de Portugal com Lisboa, Coimbra e Porto. Depois seguimos para o campus Sensier, que é no mesmo campus da Sorbonne. Então a gente vai realizar um congresso lá, como depois partimos para o Parlamento Europeu, que é numa cidade próxima de Paris, Estrasburgo. E, posteriormente, seguimos de Paris, seguimos para a ONU no dia 2/12, para fazer uma visitação institucional, e antes tem um almoço executivo, ambiente de network. Depois do dia 2, a gente segue para o dia 4/12, na Universidade de Pisa, num congresso também, só que antes, horas antes, a gente vai estar sendo recebido no colégio, na ordem, no Colégio de Advogados de Pisa. Tiramos fotos também ali no tribunal, que é muito próximo. Seguimos para o nosso congresso internacional na Universidade de Pisa e fazemos um fechamento com o nosso jantar executivo também. Seguimos no dia seguinte para sermos recebidos na Embaixada Brasileira de Roma e, posteriormente, gente, aí sim eu digo que tem a mão de Deus. No dia 6, meu aniversário é no dia 5, que foi o maior desafio, esse dia 5, a gente vencer, e vencemos com uma das principais visitações institucionais desse nosso fomento, a imersão Empreendedoras da Lei 2025. Meu aniversário vai ser comemorado. No dia 6, estaremos recebendo as bênçãos na audiência jubilar com o Papa, que isso acontece de 25 em 25 anos. Então, Olha essa só. audiência é a audiência, a penúltima audiência para o Natal. Então, isso só vai acontecer novamente em 2050. Foi para abençoar a obra. Deus abençoe, meu Deus. E aí, depois de Roma, a gente segue para um ponto de encontro das coautoras num pub biblioteca em Londres. E mais cedo, a gente estará dando uma entrevista numa rádio de Londres também. E para fechar esses 17 dias de imersão Empreendedoras da Lei Europa 2025, estaremos no dia 10/12 no Consulado Geral de Edimburgo, fechando na Escócia nosso lançamento oficial, um congresso de palestras de coautoras e brasileiras envolvidas, fechando aí essa comitiva internacional. E eu sigo para 5 países para apresentar também, que são países, a minha área de trabalho é Direito, Novas Tecnologias. Inclusive, tem uma pós nossa sobre isso, que é Direito e Negócios Internacionais pela Verbo Jurídico, nossos parceiros. Eu coordeno 3 especializações sobre o tema, e feliz que eu possa estar em company daquilo que eu abordo na sala de aula, daquilo que eu abordo nas palestras. Eu estou em company estudando os negócios, sendo bem recebidos, reuniões já agendadas
para que em 2026 lancemos obras técnicas de cada área, seja agronegócio, entretenimento, esporte, dentre outras perspectivas de temas, que é a nossa pretensão, expandir em obras técnicas para fazer esse alinhamento entre o Brasil e o continente, sempre conectando brasileiros, empreendedores, aqueles que fomentam verdadeiramente a economia no mundo. E falando em Brasil, eu ouvi dizer que eu vou estar no Brasil ano que vem, é isso? Por favor, sintam-se muito convidados para o nosso congresso, que vai ocorrer no dia 26 de maio. Estaremos no auditório do Senado Federal, já realizamos o lançamento na Biblioteca do Senado Federal, bem como o lançamento na Câmara dos Deputados, além de todas as visitações institucionais com as doações institucionais. Agora, retornamos a Brasília também na edição da Europa, que isso ocorreu em 2023 com a nossa edição Europa. O retorno a Brasília também vai ser solidificado com a obra da Europa, bem como as outras edições internacionais, para que possamos realizar esse congresso. E vem spoiler aí do lançamento, que eu estou em negociação. Depois eu quero saber. Eu tenho certeza que vai ser pioneiro no nosso movimento global. Eu quero saber depois, eu quero ir. Essa de Edimburgo, eu fiquei balançado aí para Por Edimburgo. favor, vamos, Ele ainda tá tem pensando vaga. no mercado de Natal também. Mercado de Vai pegar a Natal, mesma Edimburgo, época. fazer tudo junto Não, lá. e aproveitar. Londres é a primeira vez que vai estar aberto o palácio para o Natal. Então a gente tem acesso à realeza, aos equipamentos da realeza. E Edimburgo vai ser quando mesmo? Edimburgo dia 10 e Londres dia 9. Faz aí um bate e volta. 9 e 10, ó. Vamos pensar. Feliz pela oportunidade. Gabriela, a gente só tem a agradecer essa aula de paixão, E de empreendedorismo. essa aula de empreendedorismo, É. essa coisa assim que você agarrou com unhas e dentes aí, a gente sabe que Sim. agora vendo por trás, né, o que é lançar um livro, como é que funciona isso, eu não tenho a menor condição de fazer um negócio desse. Já desistiu do empreendedores? Não, Como coautor, sim. Não, como coautor eu vou, mas para fazer a obra eu deixo na tua mão, porque tem que deixar com quem sabe. Ai. Então, assim, olha, obrigado aí por dispor aí de um tempinho com a gente, da gente poder bater esse papo, conversar, explanar. Falar nos olhos. Continuem, tá? Eu sei o quanto é desafiador. Eu sei o quanto tem milhões de obstáculos, mas o que vocês fazem é levar vozes para a sociedade. E Braga merece, Portugal merece, Rio Grande do Sul merece, e o mundo, Rio Grande do Norte também. merece. E nós merecemos as vozes de vocês e quantos espaços que vocês estão alcançando, e que o escritório seja ainda mais sucesso, que venham novas edições conosco, Amém, por favor. Sim. E que nós possamos fazer muitas projeções para 2026 e E seguinte. você vai E voltar vamos aqui. curtir, vamos Não vai curtir voltar aqui, 2026. não. Vai Você vai voltar lá voltar no no nosso nosso estúdio. escritório para Gostei, fazer lá no gostei. espaço. E olha que isso foi combinado, viu? Só que a agenda não deu certo. Mas feliz, parabéns Mas e que contem bom. comigo. E que bom que a gente conseguiu trazer o podcast para cá. É uma versão que quem está em casa está vendo o cenário um pouco diferente, mas... Isso aqui está sendo meio que improviso, mas está ótimo, está excelente. Que isso, improviso. Olha o tamanho do profissionalismo. E Cheio assim, de câmeras aqui. e assim, Tô curiosa para ir presencial agora. a nossa proposta, né, de sempre aqui com a questão do HC Podcast, a proposta é de trazer coisas novas, sucesso, trazer notícias, Histórias de histórias. inspiração. Então, isso aí foi o nosso objetivo em fazer o HC Podcast. Então, Feliz. eu acho que está indo pelo caminho legal, está indo pelo caminho certo. Eu vou estar agora seguindo, curtindo, comentando. E sigam todos, GB Editora, Gabriela Barreta DV. A gente vai deixar o link na descrição Vai da deixar tudo editora. certinho. Mandem dúvidas. Se quiserem participar das edições, coloquem no Google Empreendedores da Lei Europa, segunda edição, na Amazon, já tem nossa obra. E sintam-se também à vontade para passar feedback, como a gente pode melhorar nas próximas edições, sempre. E a gente vai encaminhando agora para o final, não é? Porque tem que acabar, porque senão a gente E a ficava aqui a agenda tá noite lotada. inteirinha Nós falando. ainda vamos jantar, viu? Ela Muito bom, chamou a gente muito para bom. jantar. A gente ainda vai Mas jantar. olha, obrigado a todos vocês, obrigado pela paciência, pela audiência. Curtam, compartilhem, deem like, sigam e muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau.